Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre Força da Natureza da Jane Harper. Força da Natureza é o novo suspense da Jane Harper, publicado aqui no Brasil em 2021. Era um dos livros que eu estava mais animada para ler, porque eu gostei muito do romance anterior da Jane, que é o A Seca. Foi um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Então, quando saiu um livro novo dela, eu estava já na fila, queria o livro, enfim, mas acabei demorando um pouquinho para ler, porque aqui as listas de leitura são um pouco longas. Mas enfim, li ele e estou aqui para falar sobre a história com vocês. Então, sobre o que é Força da Natureza. Esse livro vai falar sobre 5 mulheres que são colegas de trabalho. Elas trabalham no mesmo escritório e um dia elas vão fazer essa trilha, esse caminho, que é uma espécie de experiência corporativa, que visa criar esse espírito corporativo entre os membros e tal. É uma trilha motivacional entre funcionários. Então, essa trilha, ela se passa nessa cordilheira, que é uma floresta muito fechada, mas as trilhas, elas são todas sinalizadas, é um lugar que todo mundo faz essa trilha o tempo todo, então não é perigoso. Então elas saem na quinta-feira, equipadas com mochila, lanterna e tal, e elas têm umas tarefas que elas precisam fazer ao longo do caminho, né? E elas têm que se guiar sozinhas com um mapa e com uma bússola. Acontece que alguns dias, né, depois, quando está marcado para que essa trilha termine, 4 mulheres voltam em vez de 5 e elas estão muito abaladas, elas estão machucadas, elas estão com fome, com frio, elas passaram por maus momentos e eles descobrem que elas se perderam ali ao longo do caminho. Só que a questão é, o que aconteceu com o quinto elemento, né? O que aconteceu com a Alice, que era uma dessas mulheres e que acabou não voltando da trilha. Esse é o segundo livro da série Aaron Falk, que é o agente da FBI que nós conhecemos lá no livro anterior, que é A Seca, e ele está nesse livro também. Mas aí você vai me perguntar, o que um agente federal que lida com fraudes financeiras tem a ver com essas 5 mulheres que se perderam na floresta? É que a mulher que se perdeu, a Alice, né, elas trabalham todas nessa mesma empresa. E essa empresa está sendo investigada pelo FBI e a Alice é o contato do Aaron Falk. Ela está, digamos, traindo, ela é o X9 da empresa. Ela que está passando para eles por trás dos documentos da empresa e tal. Então, quando ele descobre que ela sumiu numa floresta, ele já, opa, peraí, ela é a nossa testemunha, ela é a nossa ligação. Ela se perdeu na floresta. Será que ela se perdeu por conta ou tem o dedinho de alguém no meio dessa história? Alguém que desconfiou que ela estava trabalhando para o FBI e que acabou, né, usando essa trilha, essa aventura para fazer ela desaparecer. Então o Aaron Falk e a sua parceira vão até esse local onde as buscas já começaram pela Alice e ele se intromete ali na investigação porque ele precisa saber o que aconteceu com ela. Nesse livro aqui, o Aaron Falk ele não pode, claro, fazer parte daquela investigação ativa, porque ele não faz parte dos grupos de busca, né? Então ele não vai entrar na floresta, botar uma mochila e ir atrás da mulher, porque ele não tá aí para isso, ele nem tem treinamento para isso. A participação do Aaron e da sua parceira na história, ela é por fora. Ele vai fazer perguntas, por exemplo, para as 4 mulheres que voltaram, ele vai investigar a vida delas, enfim, é uma participação que acontece do lado externo, enquanto os grupos de busca, as pessoas responsáveis fazem a procura da Alice pela floresta. O livro se passa em 2 tempos. A gente tem o presente, onde essa busca está acontecendo, né? Essa busca pela mulher perdida e tal, e a investigação do Aaron Falk. E nós temos uma narrativa que se passa 5 dias antes, que se passa durante a caminhada dessas mulheres. A gente vai acompanhar essas 5 mulheres desde o momento em que elas pisam na trilha até o momento em que elas se perdem e acompanhar até descobrir o que aconteceu com a Alice, né? Ela se perdeu realmente? O que aconteceu entre essas 5 mulheres dentro da floresta fechada que resultou nesse desaparecimento? E aí você vai acompanhando nas 2 narrativas ao mesmo tempo. Uma questão muito curiosa da história e que é uma questão narrativa que a Jane Harper já havia usado lá na Seca é que o elemento natural, o elemento da natureza, ele é quase um personagem, ele está inserido na narrativa. Se lá no primeiro livro, em A Seca, o calor infernal incomodava os personagens e aquilo mexia com eles, né? A seca extrema, a sede, o calor. E nesse livro aqui também isso acontece, mas com outros elementos, né? A gente vai acompanhando ao longo da narrativa como a floresta densa, fria,
úmida, a chuva, o desconforto, a fome, como essas coisas afetam as 5 mulheres ao longo da narrativa. Então é novamente a autora usando os elementos da natureza para mexer com o comportamento dos personagens. E aí a questão é, a Alice sumiu porque um elemento humano mexeu ali com ela e causou o desaparecimento dela? Ou foi a questão da natureza? Foi a floresta que fez com que ela se perdesse? E um detalhe interessante, a gente não sabe durante quase todo o livro o que aconteceu com ela. Ela tá sumida. A gente não sabe se ela tá viva e não sabe se ela tá morta. Então esse é um dos mistérios também. Você tem que ler até o final para descobrir o que aconteceu com ela. Se realmente ela morreu, ela foi assassinada? Não, ela só está desaparecida. Eles vão encontrar ela no final do livro? Não sabemos. Você tem que seguir para descobrir. Eu achei que esse livro foi um pouco menos tenso em relação à investigação do que o anterior. Em AC, que eu acho que a questão de investigação é de thriller mesmo, assim, sabe? O ritmo ele é um pouco mais forte, ele é um pouco mais calcado. Nesse livro aqui é mais suave a questão da investigação, até porque o Aaron Falk não tá dentro da floresta. Ele não tá lá com essas mulheres. Ele tá do lado de fora. Então a investigação nesse caso aqui, ela é uma investigação que ela acontece mais na conversa, nos depoimentos, né, nas entrevistas, e não tanto na ação, como no livro anterior. E eu acho que até o mistério em si, o que aconteceu com a Alice, né, é uma questão muito mais humana e tem muito a ver com essa questão da floresta mesmo. Não é tão tenso no sentido criminal como foi no livro anterior. Eu gostei, gente, eu adorei esse livro. Eu li ele em 2 dias, tá? Eu peguei ele no sábado de manhã, no domingo eu já tinha terminado. Porque é um livro que, assim, eu gosto muito da escrita da Jane Harper. Eu acho que ela tem uma escrita cinematográfica, no sentido de que tudo que tá aqui, todas as cenas eu consigo ver num filme. Eu consigo ver os quadrantes acontecendo, eu consigo ver a cena acontecendo, eu consigo ver a floresta úmida, verde, densa, eu consigo ver essas personagens, né? Inclusive na minha cabeça, eu já tinha até a atriz que faria a Alice, assim, já tinha o rosto da atriz na minha cabeça, porque eu acho que funcionaria muito bem de forma cinematográfica. E pra mim, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de ambientação. Se um livro tem uma ambientação convincente e incrível, eu me vendo totalmente. Eu adoro, eu leio pela ambientação. Nos 2 livros da Jane, eu fui totalmente vendida para a ambientação deles, né? Naquele primeiro que era seco, né? Eu sentia sede quando eu li esse livro. Nesse aqui, eu sentia frio, eu sentia incômodo e eu ficava pensando assim, durante toda a história, o que eu faria se eu estivesse nessa situação? Eu pouparia água? Eu pouparia comida? Como é que eu iria me cobrir? Como é que eu ia me proteger do frio? Será que eu tentaria fazer uma cabana? Será que eu usaria, sabe? Você vai lendo e você vai pensando em o que você faria no lugar das personagens, diferente delas, para se proteger. E eu acho que esse é um tipo de imersão que, pra mim, funciona muito. Eu sei que algumas pessoas não curtem muito essa questão da imersão, da ambientação, né? Preferem diálogo, preferem ação, e tá tudo bem, eu também gosto dessas coisas. Mas esse livro aqui, ele é mais calcado nessa ambientação mesmo, é você se inserir na floresta junto com as personagens. E isso, pra mim, fenomenal. Vou deixar link para o livro aqui no box de descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Força da Natureza, da Jane Harper. E como eu falei, eu adorei esse livro, adorei a história. Eu li muito rápido e eu tô ansiosa aguardando o novo livro dela. E como eu também comentei com vocês, ele é um livro um pouco diferente lá do primeiro. Tem menos ação e tem menos atenção investigativa. Ele tem mais esse mistério imersivo. Se você for um leitor que também gosta dessas coisas, eu tenho certeza que vai adorar essa história. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.